Fala, meu mano, Derezinho Animes, voltou do hiato e agora trazendo a segunda temporada do anime do Rei Arthur, mano. Então se você não viu a primeira temporada, eu vou deixar a playlist aqui na descrição e no card que vai estar aparecendo pra vocês daqui a pouco. Partiu pra segunda temporada, meu mano, e obrigado por acompanhar. Quando nossos protagonistas chegam da missão, a Jasmine orienta que eles avisem a guilda que perderam contato com a vila próxima ao Passo de Búzios e que vão investigar o que aconteceu. Em seguida, ela pergunta ao nosso prota qual é a prioridade da missão, e ele responde que agora é sobreviver. Logo depois, ela questiona o que fazer caso encontrem bestas hostis, e ele diz que não faz parte do trabalho, então podem simplesmente ignorar. E satisfeita com as respostas, a Jasmine afirma que ele está aprovado. Em seguida, Note se comunica telepaticamente com Sylvie e pergunta o que ela pretende fazer. Ela responde que vai ficar treinando por perto e que se precisarem é só chamar. Assim que Sylvie se afasta, a Jasmine e Note seguem em direção à área da missão. No caminho, ela pergunta se ele percebeu algo estranho, e o nosso protagonista observa que há muitas pegadas indo em direção à vila, mas quase nenhuma voltando. Percebendo o perigo, eles usam magia de vento para chegar o mais rápido ao local. Ao chegarem, eles encontram um cenário assustador, sem nenhum sinal dos moradores, e começam a suspeitar de um ataque de bestas. De repente, avistam cristais de gelo espalhados, e ao se aproximarem, eles percebem que há várias pessoas congeladas dentro deles. Logo depois, eles encontram uma criança ainda viva e perguntam o que aconteceu, mas ela diz que não sabe, pois estava na floresta colhendo musgo. Note suspeita que seja obra de uma besta e Jasmine confirma, mas também percebe algo muito estranho nessa garota aí, mano. Nisso, ao observarem melhor, notam que tem alguma coisa muito estranha grudada na perna dela, e de repente a menina é puxada violentamente em direção à criatura. O Note tenta avançar para salvá-la, mas a Jasmine o impede, dizendo para eles não agir por impulso. A besta então congela a garota diante deles e sem alternativa, Jasmine ordena a retirada imediata. Enquanto isso, em uma sala misteriosa, duas figuras encapuzadas conversam sobre uma possível aliança entre humanos e anões, algo que não é desejável para eles. A velha usa uma magia e revela a imagem de Note, Jasmine e outros aventureiros. O homem comenta que achava que aquela missão seria entediante, mas agora ficou muito interessante. De volta ao campo, Note pergunta o que era aquela criatura, mas Jasmine explica que se trata de um aranque. Ele pergunta se ela já lutou contra uma dessas antes, e ela responde que sim, 5 vezes, mas só venceu uma. Ela revela que na única vitória todos os membros da equipe estavam presentes, incluindo Alice, e que só conseguiram ganhar por causa dela. Jasmine então explica que apenas emissores podem remover a maldição de um aranque e que fora isso a única forma de quebrá-la é derrotando a criatura. Além disso, elas têm resistência extremamente alta, são pouco afetadas por magia, possuem um corpo duro que repele espadas e odeiam sol, preferindo as partes mais profundas das masmorras. Depois disso, Jasmine olha para o Arthur e diz que já ensinou tudo o que podia sobre como ser um aventureiro, perguntando o que devem fazer agora. O Arthur então responde que o melhor é recuar, avisar a guilda e voltar preparados para salvar a vila. A Jasmine concorda e de repente o aranque surge atrás deles. Ela lança um ataque direto em Arthur e Jasmine se joga na frente para protegê-lo, mas acaba sendo congelada no processo. Nisso, a criatura avança lentamente em direção ao nosso prota. A aranha então ataca o Arthur, que consegue se defender com sua espada. Em seguida, ela dispara várias teias em sua direção, mas ele rebate todas com precisão. Enquanto luta, ele relembra que em sua vida passada ele era um rei conhecido como o mais poderoso, alguém invencível. Então ele avança e crava sua lâmina no pescoço da criatura, mas não consegue perfurá-la. Percebendo que apenas ataques físicos não serão suficientes, o Arthur envolve a sua espada em chamas e ataca novamente, conseguindo finalmente feri-la. Por um momento ele acredita que venceu, mas a criatura reage imediatamente, obrigando-o a recuar. Ele percebe então que lutar apenas com magia também não será fácil. Decidindo mudar de estratégia, o nosso prota usa sua magia de terra para tentar erguer a criatura do chão e atingir a sua cabeça, mas a ferida se regenera rapidamente. Mesmo assim, o dano foi suficiente para irritá-la, fazendo com que ela avance ferozmente contra ele. Nesse momento, nosso prota crava sua espada na cabeça da aranha e questiona se ela já foi atacada com magia de dentro para fora, liberando um poderoso ataque de raio através da lâmina. A criatura entra em desespero e tenta fugir, mas o Arthur crava sua segunda espada nela e aumenta ainda mais a potência dos raios, conseguindo finalmente derrotá-la, ou pelo menos é o que ele pensa. Antes de morrer, a aranha usa seu poder para congelá-lo, mas o Arthur ativa sua habilidade de besta, parando o tempo por um instante, e desfere múltiplos golpes consecutivos até arrancar a cabeça da criatura, encerrando a batalha. Depois disso, obviamente, o cansaço bate forte, né? O cara tem que descansar. Caído no chão, ele entende que precisa treinar mais. Nesse momento, Sylvie chega preocupada e pergunta se está tudo bem, e ele responde que agora está. Ela então deseja boa sorte, e quando ele pergunta com o que, ela aponta para trás, onde Jasmine aparece claramente irritada. O Arthur pede desculpas por não ter seguido o plano e ter lutado contra a aranha, dizendo que se deixou levar pela emoção.
A Jasmine então responde que já que ele reconhece o erro, está tudo bem, e ainda o parabeniza por ter derrotado a criatura sozinho, mas o Arthur afirma que ainda está longe do poder que deseja alcançar, pois precisa proteger aqueles que ama e acredita que ficando mais forte conseguirá proteger as pessoas importantes para ele. A Jasmine concorda, mas alerta que ele não pode se colocar em perigo, pois Alice e a sua família ficariam devastados caso algo acontecesse com ele, por isso ele não deve agir de forma tão imprudente. O Arthur responde que isso é impossível, pois ela também é alguém muito importante para ele, deixando a Jasmine envergonhadinha. Ela comenta que a lábia dele está cada vez melhor e agradece por ter sido salva. Em seguida, o Arthur lembra que precisam retirar o núcleo de mana da aranha, mas ao olharem percebe que a Sylvie já está devorando o bicho. Mais tarde à noite, na guilda, um dos aventureiros fica impressionado ao saber que eles derrotaram uma aranha, mas o Note diz que foi apenas sorte. Luca desconfia e questiona se aquilo era realmente um arenque, já que essas criaturas vivem no fundo das masmorras e raramente aparecem na superfície. Então o nosso Arthur pergunta o que ele precisa para acreditar e Luca pede para ver o núcleo, porém Note responde que não conseguiu recuperá-lo, sugerindo que talvez tenham confundido com uma aranha gigante. Logo em seguida, Note revela a cabeça do arenque, deixando todos em choque. Mesmo assim, Luca, sem querer admitir, afirma que aquela criatura também não seria páreo para ele. O Note ironiza, dizendo que pedirá ajuda a ele na próxima vez, fazendo o elfo ir embora. Logo depois, Jasmine diz que está na hora de partirem, e quando pergunta para onde irão, o nosso prota responde que vão voltar por um tempo à cidade de onde vieram. Em seguida, vemos o Arthur retornando para casa e sendo abraçado por Eleanor. Seus pais pedem para que ele conte sobre suas aventuras, e ele diz que até derrotou um arenque. O seu pai fica impressionado, enquanto a sua mãe o repreende por se colocar em perigo. Seu pai relembra que seu grupo inteiro teve dificuldades para derrotar uma dessas criaturas uma única vez. Ele então pergunta como Arthur conseguiu vencê-la, e ele explica que por ser extremamente resistente, concentrou todos os seus ataques em um único ponto e utilizou magia de dentro para fora da aranha. Então a sua mãe faz todos se ajoelharem e relembra a promessa de não se colocarem em perigo. Nisso, nosso prota tenta explicar que a Jasmine não teve culpa pelo ocorrido, pois o Arthur tomou a decisão de lutar sozinha. Diante disso, ambos pedem desculpas. Nisso, a Alice responde relembrando que quando ele decidiu se tornar um aventureiro, prometeu que não faria nada imprudente e que Jasmine garantiria que ele aprendesse tudo corretamente. Ela diz que esse foi o único motivo de ter permitido que ele seguisse esse caminho. O seu pai então reforça que da próxima vez ele deve obedecer às instruções de Jasmine, e o Arthur concorda reconhecendo seu erro. Em seguida, a Noite pergunta sobre Arenque, e a Jasmine responde que já informou a guilda e que eles irão investigar a situação. Noite então pede para Alice se acalmar, dizendo que apesar do Arthur ter feito algo muito perigoso, ele conseguiu voltar vivo, e isso já é motivo de comemoração. Mais tarde então, do lado de fora, vemos o Arthur e Jasmine treinando. Ele comenta que levou uma grande bronca, e Jasmine responde que quem realmente dá medo é Alice. O Arthur concorda e diz que da próxima vez precisam evitar irritá-la. Logo depois, eles começam um treino de espada sem usar magia, e a velocidade dos dois é tão absurda que deixa seus pais completamente chocados ao observarem. Enquanto luta, o Arthur pensa que ainda precisa de poder para proteger aqueles que ama. Quando o treinamento termina, ele acaba se distraindo e Sylvie percebe, perguntando o que está acontecendo. O nosso prota então responde que apenas se lembrou de alguém e que em seus pensamentos reflete que essa pessoa era como o vento, se perguntando o que ela estaria fazendo naquele momento. A cena então muda, mostrando Tércia correndo desesperadamente de uma enorme pedra que rola em sua direção. Ela consegue saltar no último instante antes de ser esmagada e reclama que ninguém avisou que aquilo seria tão insano. E esse, meu mano, foi o resumo do primeiro episódio da segunda temporada do Rei Arthur. Eu espero que você tenha gostado, e se gostou, já deixa seu like e se inscreve no canal. O pai perdeu mais de 100 inscritos nesse tempo que eu fiquei fora, mano. Que isso, cara, vocês não são mais fiéis a mim, essa é a verdade. Comenta a frase aí, Rei Arthur, pra eu saber que você é brabo e ganha um coração aí nos comentários. Além disso, é claro, não se esqueça de dar uma olhada no meu canal secundário, que lá também vai ter animes exclusivos. Tamo junto e lembre-se, meu mano, o Drezinho Memes ama você.